Estão gravando. Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente se reúne aqui no segundo encontro do grupo de estudos do GT1 do NEF, que é Transparência e Cidadania Fiscal no século XXI. Como eu já comentei na nossa primeira reunião, mas só reiterando, a gente está fazendo uma série de rodadas de conversa, onde a gente tem convidados, para os quais a gente submete as mesmas perguntas e a gente tenta fazer uma espécie de mapeamento dos temas que estão sendo discutidos nessa intersecção entre Estado, qualidade democrática e tributação. E hoje, já começo agradecendo pela presença do Fabiano Angélico, que gentilmente aceitou o convite de estar aqui sendo o nosso segundo entrevistado. O Fabiano, ele é doutorando em administração pública pela Getúlio Vargas, mesma instituição na qual ele defendeu a sua dissertação de mestrado. Ele também é consultor e pesquisador com experiência nacional e internacional em temas ligados à transparência e integridade. Também é formado em jornalismo pela UFMG e ele é autor do livro Lei de Acesso à Informação, Reforço ao Controle Democrático. Sem me estender pelo currículo do Fabiano, que é um currículo brilhante, mas eu gostaria de já ir direto à nossa conversa, poder passar a palavra ao Fabiano. E não sei como o senhor prefere, Fabiano, se eu coloco as perguntas ou já te passo a palavra, como achar mais confortável. Deixa eu só, enfim, fazer um agradecimento e é sempre um prazer estar com o pessoal do NEF. Essa coisa de currículo tem uma coisa meio formal, assim, né? Às vezes meio chato de ficar ouvindo o que a pessoa fez e tal, mas eu acho que tem uma utilidade interessante, né? Como dizia o poeta espanhol Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então, desculpe. Então, essa trajetória acho que diz muito sobre da onde, né, eu falo e com qual perspectiva. Então, eu acho que é importante. E aí eu queria, enfim, fazer uma abertura um pouco sobre algumas questões que a Laura já tinha me enviado e, enfim, eu conheço o trabalho do NEF, eu acho que queria pontuar algumas coisas. Mas antes, todas as minhas falas públicas nos últimos tempos, nesse tempo de pandemia, eu tenho pedido para todos os participantes para a gente observar 10 segundos de silêncio em homenagem aos que se foram, aos que estão sofrendo. A gente não pode normalizar o que está acontecendo, então acho que é uma forma de marcar essa lembrança. Então, assim, só 10 segundos a partir de agora. Bom, uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade de participar, pelo convite. Eu acho que eu vou passar para pedir para a Laura já começar nas perguntas, mas só fazer um abre bem, né, enfim, geral. Como eu estava comentando, eu acho que essa questão do currículo traz um elemento interessante, que é você pensar, né, assim, você observar de onde a pessoa está falando, né? Eu acho que tem algumas coisas aí na minha trajetória que são importantes. Acho que ilumina um pouco, né, o que eu quero compartilhar. Em primeiro lugar, a minha formação, a minha graduação em jornalismo, né? Assim, eu tive graduação em comunicação social na UFMG. Eu não sei se vocês conhecem a estrutura lá da UFMG em Belo Horizonte. O curso de Comunicação Social e Jornalismo ele é na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, é como se na USP, acho que o pessoal de São Paulo conhece melhor a USP, é como se fosse na FEFELESH, né? Então, eu fiz jornalismo, digamos, na FEFELESH, né? Então, convivendo muito com o pessoal que pensa, né, em sociologia, em ciência política, filosofia. Então, mergulhado um pouco aí nesse meio, né? Depois eu fiz uma pós no Chile em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade do Chile, estudando principalmente lei de acesso à informação, né, leis, normas de transparência, sob uma perspectiva do direito humano internacional. E depois eu fiz mestrado e agora doutorado em gestão pública. Então, é um pouco essa formação, né, multidisciplinar que
que está por trás, né, do que eu gostaria de compartilhar aqui, né? E muito nessa onda do controle, né? Não tanto da gestão, mas um pouco pensando no controle institucional e controle social, né? Onde a mídia, o jornalismo, né, é um dos principais atores, né? Então é um pouco a partir dessa perspectiva, né, que eu vou falar, só para iluminar um pouco assim como abertura. Mas diga lá, Laura, à tua disposição. Perfeito, acho que esse contexto vai fazer toda a diferença para a gente entender o que está por vir aqui agora, né? Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber é seu ponto de vista, né, diante das transformações vivenciadas na sociedade pós-moderna. Seria possível a gente afirmar, ou no mínimo duvidar, que existe um certo descompasso entre dinâmicas econômicas, dinâmicas sociais, dinâmicas políticas e tributação? Excelente questão, super complexa, né? Mas vamos tentar enfrentar isso. Eu acho que existe, sim, um enorme descompasso, e é interessante o início da sua pergunta, né? A gente tem essa expressão que alguns acreditam até que ficou meio batida, né, do pós-modernismo, mas acho que é importante a gente pensar um pouco nessa chave. Uma das questões centrais que a pós-modernidade trouxe é aquela noção da verdade factual, né, das certezas absolutas, né, trazidas pelo iluminismo, modernismo. Há quem responsabilize, inclusive, né, os pensadores pós-modernos por conta dos desarranjos que a gente vive, né, atualmente. Mas eu acho que é uma perspectiva interessante, sim, para a gente pensar essa questão que você pergunta das dinâmicas, né, sociais, econômicas e do Estado, né? Eu acho que, a partir principalmente aí do final do século passado, né, com o fim das ditaduras, tanto comunistas como civil-militares, e com o desenvolvimento, né, das tecnologias de informação e comunicação, a gente tem esse mundo desse fluxo enorme de dados, de informações, o que, por um lado, abre um campo enorme de possibilidades, onde você pode, por exemplo, né, toda a discussão de política pública baseada em evidência, você pode coletar dados e evidências mais, né, com mais facilidade, com menor custo. Por outro lado, isso também permite a formulação de praticamente qualquer teoria, né? Qualquer tese, qualquer narrativa. Porque você sempre vai ter uma referência. Você sempre vai ter um vídeo no YouTube que seja, você sempre vai ter, e em alguns casos até algum estudo científico, né? Algum artigo acadêmico, que vai corroborar a sua narrativa, né? Então, eu acho que é super importante a gente pensar, enfim, tudo que a gente está vivendo, né? A partir dessa perspectiva, né? Então, a gente está vivendo num mundo onde, sim, as verdades factuais estabelecidas elas estão o tempo todo sendo questionadas, o que tem um lado positivo, né? Quer dizer, você avança no conhecimento, na criticidade, mas tem esse risco, né? Esse risco de você formular narrativas que podem ser corroboradas, né? Enfim, por algum documento, algum registro. Agora, eu acho que não tem razão aqueles que responsabilizam esse ambiente pelo estado de coisas que a gente vive hoje, porque ainda existe a vida real, ainda existe aquela situação em que você está imerso, né? Ainda existe observação direta. As pessoas elas podem até ser convencidas de alguma narrativa, alguma tese que absolutamente não para em pé, mas até o momento em que ela vivencia aquelas questões no dia a dia, né? E aí a própria pessoa começa a corroborar ou
né, enfim, ou até questionar mesmo, né, aquela narrativa que ela vem ouvindo, que vem consolidando. Então, eu acho que esse é um pano de fundo aí importante. E aí a gente está pensando um pouco esses 3 pés que a Laura comentou, né, o dinâmica econômica, social e dinâmica do Estado / tributação. Eu acho que essa é a dinâmica social, né? A dinâmica social extremamente fluida, né? A sociedade líquida, né? Como dizia aquele autor polonês. Então, assim, essa é a dinâmica social. Né? Agora, qual é a dinâmica política e qual é a dinâmica do Estado, né? A dinâmica econômica, né? E a dinâmica da política, a dinâmica do Estado. A impressão que eu tenho é que o Estado ele fica capturado em grande medida pelos interesses econômicos, que a partir dessa perspectiva de fluxo de informação, de geração de narrativas, está muito bem posicionada para influenciar políticas públicas. Então, o quadro que a gente tem é de uma possibilidade de influenciar policy makers, né, toda a questão do policy, a discussão do policy de políticas públicas, a possibilidade está em aberto. Mas o jogo duro real da política e das políticas públicas é que quem tem capacidade de processar essa enorme quantidade de dados, de informações, na maior parte das vezes, é o poder econômico. E, portanto, vai moldar e influenciar pesadamente a configuração do Estado, as políticas públicas, a partir da sua visão de mundo, a partir dos seus interesses. E se a gente combinar isso com essa onda que a gente viveu desde os anos 80, a partir de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né, de liberalismo, a gente vai perceber que essa influência do poder econômico ao moldar políticas públicas, ela vai muito na direção de austeridade, né? Toda essa discussão de o liberalismo, né, diz basicamente a questão da meritocracia, que as pessoas precisam se virar, e isso tem implicações, por exemplo, em políticas sociais, né? Política social já não é vista como algo garantidor, algo que deve estar presente, né, para possibilitar uma sociedade mais justa, né, onde haja menos desigualdade. Então, esse tipo de pensamento já é também questionado, né? Afinal de contas, as pessoas precisam se virar, enfim, a ideia do liberalismo. Então, quer dizer, diante desse cenário em que há muito material para o poder econômico influenciar a política pública, onde há uma certa narrativa, né, do liberalismo, o que acaba sendo moldado nas últimas décadas, me parece que é um Estado que vai fortalecendo cada vez mais as perspectivas, né, de quem já tem poder e reduzindo esse colchão social, né? Em termos de tributação, por exemplo, né, de política tributária, de orçamento público, eu acho que a gente vê isso muito claramente na maneira como a gente discute o orçamento, né? Você vê alguns desses aspectos que eu estou mencionando. Então, por exemplo, quando a gente fala em orçamento público, aí, de novo, eu vou voltar lá para a questão da minha trajetória do controle, né, e não da gestão propriamente. Quando a gente fala em controle do orçamento público, tanto controle institucional quanto controle social, uma expressão que já aparece muito é gasto público. Então, quer dizer, as pessoas não enxergam o orçamento público como receita e despesa. Enxergam o orçamento público como o gasto público. Porque, do ponto de vista do liberalismo, do ponto de vista das narrativas predominantes, isso é importante. Assim, como você vai gastar o dinheiro, o orçamento é sigiloso. Isso aí tem a ver com renda e propriedade, que são questões inerentes ao liberalismo, ao individualismo. Então, isso não tem que estar sob escrutínio público. Então, a gente não vai discutir receita.
A gente vai discutir publicamente despesa. Então, eu acho muito interessante isso. Assim, eu trabalho com o tema de transparência há muitos anos, e é muito comum que jornalistas ou até pesquisadores falam, então, aí vamos discutir a despesa, o gasto público. Eu falei, não, peraí, mas você não tinha me falado naquele e-mail que era orçamento? Por que você está falando de despesa? Orçamento é despesa e receita. Então, assim, é algo que até passa despercebido. Assim, muita gente só está olhando para a despesa pública. E me parece que isso é uma consequência desse estado, né, de coisas que eu estava, né, mencionando. Né? Por um lado, liberalismo, por outro lado, construção de narrativas e de influência de políticas públicas a partir de quem tem a possibilidade de processar dados, informações e fortalecer os seus argumentos. Excelente. Acho que o professor Garcês gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, professor. Boa tarde, Fabiano. Está te ouvindo aqui. É sempre muito gostoso te ouvir. Queria chegar um pouquinho nessa linha sua. Acho que o Breno também vai perguntar. Para continuar te ouvindo, você fala um ponto muito importante. A gente entende como gasto público, né? Mas não vê como como é composto isso aqui. E acho que aí você está pintando um quadro bastante duro, né? Acho que uma certa cooptação do Estado pelo poder econômico me parece que não é algo novo, né? Nesse momento, esse poder econômico muitas vezes tem sua sede fora do Estado, que talvez seja algo característico desse momento, em que as grandes corporações têm condição de pressão muito grande sobre o Estado. Então, esse é um aspecto da sua fala que eu queria juntar com outro, que é a questão das múltiplas narrativas e que permite, portanto, que a gente possa criar tantas versões do que seja o Estado, do que seja o tributo justo, o tributo injusto, etc. e tal, que, na verdade, a legitimação da política pública se torna cada vez mais complicada. E um terceiro elemento, a desindustrialização, essa é uma das hipóteses que nós estamos colocando aqui, a desindustrialização desestrutura fortemente as bases tradicionais de captação de recursos pelo Estado. Tanto isso quanto a flexibilização do setor de serviços, em que o emprego formal passa a ser ou pejotizado ou se torna informal. Então, dentro desses três quadros, né, que a gente coloca, ou seja, forças exteriores às grandes corporações multinacionais com grande poder de influenciar o Estado. A dificuldade de legitimar políticas públicas, né, uma vez que há uma variedade de discursos que podem impugnar qualquer solução que você tenha, inclusive porque a noção de coletivo parece que já está fazendo água há algum tempo. Né? A gente não sente mais como se fosse uma sociedade coesa. Ao mesmo tempo, a desindustrialização e a mudança no setor de serviços, da parte do emprego, tira, pelo menos estamos supondo aqui, desestabiliza as formas tradicionais de captação do Estado para seu financiamento. Dentro desse quadro, o que fazemos? Mudamos a forma de tributar, mantemos a mesma forma, mas mantemos a estratégia de comunicação, porque o Estado do welfare state está baseado na industrialização e no pleno emprego. E agora estamos aqui, talvez sem essas questões. Então, esse é um primeiro grupo de questões. Talvez se o Breno pudesse fazer também, porque daí a gente... se você pode ser assim, Fabiana? Assim já responde as duas coisas, né? Não sei se alguém mais quiser fazer também, dando as boas-vindas ao professor Eurico, que está chegando aqui ao nosso grupo. Por favor, Breno. Oi, Fabiano, tudo bom? Eu tenho uma dúvida, tentando puxar um pouco aqui para o seu campo de especialização. Você é um estudioso das leis de acesso à informação, não só no Brasil, mas no mundo, né? E o Brasil chegou já tardiamente ao grupo de países que prevê um sistema de abertura de informações públicas que antes eram tidas como informações de governo e não informações da sociedade. Então, isso nós temos aí 10 anos de lei, né? Um pouco por aí, um pouco menos. E como usuários da lei de acesso à informação, a gente percebe um certo retrocesso
na qualidade do sistema de disponibilização dessas informações públicas. A minha dúvida, Fabiano, um pouco conectando com isso que o professor Garcês está colocando, e pensando nas nossas agendas de pesquisa dentro da GV, é possível pensar em reforma, é possível estruturar um novo sistema de tributação, é possível entender como tributar folha, consumo, renda, patrimônio, sem termos total conhecimento dessas informações, por exemplo, do orçamento, quanto se arrecada e quanto se gasta em cada rubrica. É possível fazer isso? Acho que, Breno, obrigado aí pela questão. Fabiano, Professor? emendamos a do professor Eurico ou não? Pode ser, vamos lá. O professor Eurico aplaudiu, não sei se estava aplaudindo a pergunta do Breno, provavelmente seria isso, mas depois já na sequência levantou a mão. Muito bem, professor. Os dois. Obrigado, Garcês. Na verdade, desculpa, Fabiano, eu atrasei um pouquinho, só para entender esse aspecto aí que você fez referência, que me chamou muita atenção, eu discutir orçamento público como se fosse gasto público. Porque se for isso, se isso é hiper complexo. Eu tenho um orçamento, eu só conto quanto eu gasto, não conto quanto eu ganho. É pior, enfim, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu acho que isso dá para medir empiricamente, Eurico. Vamos fazer uma proposta, um projeto de pesquisa aqui. Vamos pegar os Folha de São Paulo, Estadão, olhar aí nos últimos 12 meses, vamos fazer esse desafio e ver como é que eles tratam orçamento público. Se tem alguma reportagem sobre receita, ou se todas as reportagens sobre orçamento é sobre despesa. Eu te garanto que vai ser assim, uma lavada de reportagens sobre despesa pública, né? Vai ter pouca reflexão e pouca reportagem. A gente acabou, enfim, tem uma semana e pouco, saiu uma reportagem grande no Estadão sobre o tratoraço, né? Enfim, que é o gasto público de emenda, enfim. Então, e eu te digo isso também, porque como eu sou jornalista de formação, conheço muitos jornalistas, muito amigo jornalista, o pessoal fica olhando para gasto, né? O pessoal não olha para arrecadação, para tributação, é gasto. Então, e aí eu acho que isso tem um pouco a ver com aquilo que eu vinha dizendo, sobre a própria construção das narrativas, né? Eu acho que é interessante também essa época que a gente está vivendo, e aí eu falo um pouco sobre cooptação e legitimidade que o professor Garcês colocou, e já vou chegar na questão da transparência que o Breno falou. Mas é importante, eu acho que é legal o tempo, de uma certa forma, o tempo que a gente está vivendo, porque eu ainda brinco com alguns amigos aí das ciências mais duras, que eles prestam muito pouca atenção. Agora melhorou, mas até poucos anos atrás, prestam muito pouca atenção para a questão da comunicação, né? E isso é central, assim, nas dinâmicas sociais, nas dinâmicas políticas e no Estado, né? Aliás, eu vou até me lembrar, eu não pude assistir segunda-feira passada a entrevista com o professor Eurico, mas eu vi no YouTube, e uma fala que já me chamou a atenção é o professor dizendo que o professor Eurico comentando que o Nelson Machado deu a ideia de rotular, nomear a discussão sobre uma reforma da qualidade, né, do orçamento, enfim. Então, veja que agora a gente começa a ter preocupação sobre como comunicar, né? E a gente começa a perceber que isso é central, não é um detalhe, né? Então, eu acho que essa questão, né, da comunicação, ela é muito importante. E aí, entrando um pouco na pergunta do professor Garcês, a cooptação do Estado pelas elites, né, não é algo novo, enfim, né? Concordo, né, evidentemente, não é algo novo, mas me parece que nesse período em que ideias a respeito do liberalismo ganham força, né, a partir aí de Thatcher e Reagan, me parece que esse tipo de cooptação ficou mais sofisticado e portanto, mais efetivo, né? Porque, e aí isso tem a ver com lei de acesso à informação, com transparência que o Breno perguntou. Ao mesmo tempo em que a gente está vivendo, né, essa época aí do liberalismo, neoliberalismo,
a gente está vivendo, que também é uma política liberal, de certa forma, né, as políticas de transparência. Né? A transparência, ela surge, a política de transparência surge numa espécie de pensamento assim, o Estado é um mal necessário, mas já que ele está aí, é necessário que esteja, eu preciso controlá-lo, portanto, preciso ter transparência e tal. Só que aí há um limite, né? A transparência é do setor público. Né? Então, tudo aquilo que tem a ver, por exemplo, com essa influência, né, do setor privado no Estado, isso é muito difícil de jogar luz para isso. É muito difícil. Né? Então, sempre que você começa a avançar nesse sentido, aí vem contranarrativas, né? Vem a coisa da privacidade, né? Enfim, direito à privacidade e tudo mais. Então, assim, a luz fica na questão do setor público, né? E aí essa influência, ela fica um pouco invisível, né? Então, e aí isso combinado com esse volume enorme de informações que a gente tem e com a capacidade de processar a informação, né? Inteligência artificial, Big Data, enfim, isso aí não são coisas que o cidadão dito comum ou uma organização do terceiro setor e tal tem capacidade técnica para fazer. Isso aí são grandes empresas, né? Enfim. Então, quer dizer, o espaço público ele permite e autoriza essa cooptação, né? A partir do momento em que joga luz para o setor público, mas dificulta o entendimento dessa relação entre o privado e o público. O setor privado tem capacidade de trabalhar as informações, os dados, para fortalecer o seu argumento e, portanto, moldar melhor as políticas públicas e seu interesse. Então, me parece que essa quadra histórica aí que a gente está vivendo aprofunda essa questão da cooptação, né, do Estado e, portanto, né, moldar a favor do interesse privado. Então, é um pouco nesse sentido que eu estava comentando sobre cooptação. E aí eu entro na questão da legitimidade, que eu acho que isso é uma discussão super interessante que o professor Garcês trouxe. Quando a gente pensa em relação à sociedade-Estado, eu acho que principalmente, né, os nossos grupos, aí, as nossas bolhas onde estamos inseridos, né, a academia, enfim, a inteligência, a gente pensa na relação do Estado-sociedade no sentido do aporte que nós podemos dar ao Estado. Mas, no fim das contas, o que vale, ainda mais num país desigual como o nosso, a legitimidade é o contrário. É o que o Estado pode fornecer ao cidadão. Né? Então, a maior parte dos cidadãos não está tão preocupado nesse movimento daquilo que vem dos grupos organizados da sociedade para o Estado. A maior parte das pessoas, e não é porque são poucos cidadãos ou porque são limitados intelectualmente, é porque o cara tem que trabalhar, tem que batalhar, pegar ônibus, pegar metrô lotado, chega em casa, ele só quer ver uma novela, um futebol para relaxar, ele não vai pensar em como incidir nas políticas públicas, né? Então, a legitimidade é nisso. Então, tem um autor norueguês, eu até passei a referência para a Laura, o Bo Rothstein, que ele trabalha, até montou um instituto, o Instituto da Qualidade do Governo, da Governança, que ele fala muito nisso. Então, quer dizer, a democracia, as políticas públicas, elas ganham cada vez mais legitimidade no sentido em que as pessoas sentem que o Estado lhe dá algo, né? E é interessante pensar sempre aquela coisa de eu sou eu e minhas circunstâncias, é interessante um autor nórdico ter trazido isso, né? Porque a gente sabe que lá nos países nórdicos né, a tributação é pesada, né? As pessoas pagam muito imposto, mas as pessoas pagam com gosto, porque elas sabem que vai ter retorno do Estado. Então, essa tributação é legítima. E ela é legítima não só porque o Estado, né, o welfare state que o professor Garcês mencionou, ele devolve em políticas públicas, mas também porque ele é transparente. E aí eu já entro na pergunta do Breno. A lei de acesso à informação mais antiga do mundo é da Suécia. É de 1776, antes da Revolução Francesa, antes da Guerra Civil Americana. Então, assim,
E é interessante que, na época, na verdade, era uma lei de liberdade de imprensa, mas que nos seus dispositivos ele era chamado de Lei de Liberdade de Imprensa e Acesso às Atas Públicas. Então, quer dizer, a sociedade lá se formou, se reuniu e falou, não, nós precisamos ter liberdade de imprensa, de discussão, e precisamos ter liberdade para acessar os documentos públicos, né? Porque, evidentemente, no século XVIII não tinha digitalização, né? Era no papel mesmo. Mas era isso, era você poder ir lá e acessar. E talvez não seja coincidência que o segundo país com lei de acesso à informação mais longeva é a Noruega. Terceiro é a Finlândia. Quarto é a Dinamarca. Então, assim, parece haver uma associação aí, né? Assim, eu sei que correlação não é causalidade, mas parece haver uma associação aí entre países onde políticas de transparência são mais longevas, mais consolidadas, né? Que já viram uma norma social, norma cultural, né? E níveis de desenvolvimento, né? E aí entrando na pergunta do Breno, eu acho que é o que você disse mesmo, Breno. Para mim, assim, eu acho que eu até já comentei isso com o professor Eurico em algum momento, talvez. Eu acho que toda discussão sobre reforma tributária ela tem que começar dos dados, né? Da disponibilidade pública dos dados, né? Então, né, o grande gargalo, né? Eu sempre presto atenção nas aulas e nos escritos do professor Eurico, do Breno, enfim, de vocês. E eu aprendi que os grandes gargalos de reforma tributária é na hora de você ver quem paga a conta, né? Então, enfim, né, ninguém quer pagar e tal. Mas a gente talvez precisasse ter uma discussão anterior, né? A gente precisa ver com clareza quem paga. Porque aí depois a gente vai poder, a partir disso, dizer, não, veja que vocês estão pagando pouco, vocês precisam pagar mais. Mas sem ter esses dados, é uma certa especulação, né? E aí vem aquilo que eu estava dizendo sobre a possibilidade de criação de narrativas, né? Então, você diz algo e aí a pessoa contra-argumenta contra as coisas, enfim. Outro dia eu vi um trecho do professor Bernardo Api, naquele programa, acho que foi o da Band, aquele canal livre. Professor trazendo, né? O Bernardo Api, eu sou fãzaço dele. Ele dizendo com argumentos ali da reforma tributária, e aí alguém da Fiesp, sei lá, enfim, né, alguma empresa. Não, você que está trazendo a ideologia. O professor Apia. E aí, enfim, o cara tira isso da manga, né? Enfim, aí ele pode construir algumas frases feitas com base nessa ideia dele do que seja ideologia, e aí ele referencia com um vídeo do YouTube, assim. Enfim, né? E o debate público fica complicado, né? Então, eu concordo plenamente, Breno. Eu acho que a gente precisa ter, né, assim, essa ideia do sigilo fiscal ser uma coisa, quase um mito, é absurdo, né? Eu acho que precisava ter muito mais transparência nisso para a gente entender realmente, né, quem paga, quem não paga, quem são os proprietários, né, enfim, né, das casas, dos automóveis, né, que está pagando IPTU, está pagando IPVA, tal, não está, enfim. Acho que isso é central. Obrigado, Fabiano. Então, só para lembrar aqui o grupo e quem vai estar nos assistindo aqui na gravação, nós temos um teto de 1 hora para essa conversa tão boa. E então passamos agora para a Laura. Por favor, Laura. Bom, uma última pergunta, mas é que eu acho que está relacionada com as últimas falas do Fabiano. A gente tocou aqui em alguns pontos, né, que foi a questão da legitimidade e a questão da comunicação. E uma das coisas que esse grupo de pesquisa está tentando investigar é a questão da cidadania fiscal. Então, como que a gente poderia colocar aqui uma certa equação entre esses desafios que a gente tem de entender, né, que o orçamento público ele não é só gasto, né, ele também compõe a arrecadação, mas os contribuintes brasileiros não têm clareza sobre como está sendo composta essa arrecadação e até que ponto isso não está relacionado a uma série de insatisfação que existe na relação fisco-contribuinte, né? A gente tem um dos maiores contenciosos do mundo, mas o Estado precisa manter os patamares de arrecadação que ele tem. Então, como que a gente consegue compor esse emaranhado, né? Eu tenho contribuintes que não entendem o que eles estão pagando,
Eu tenho um Estado que é pressionado a manter os serviços públicos, a manter os patamares de arrecadação, e eu tenho uma comunicação enviesada e eu tenho essa questão do sigilo fiscal. Então, como fica isso? Olha, assim, é uma equação realmente complicada, eu reconheço. Agora, eu acho que é interessante a gente pensar nos atores, né, envolvidos aí, né? Eu acho que cada vez mais a gente está vivendo um mundo de tantas transformações, né? O professor Garcês comentou, né, uma questão delas, a desindustrialização. A gente está vivendo tantas transformações que eu acho que uma das perspectivas que a gente precisa questionar é a gente ficar sempre olhando a partir daquela ontologia, daquela perspectiva institucionalista, né? A gente olhar leis, instituições, regras, a gente colocar muita energia, muito pensamento nisso e pouco pensamento nos atores e nos processos, né? Eu acho que hoje a gente deveria fazer essa invertida, assim, sabe? Olhar cada vez menos para instituições e regras, porque na implementação, né, ali enfim, né, no dia a dia, né, a gente sabe que isso é operacionalizado, isso é moldado por preferências, por interesses. Então, olhar cada vez menos e olhar mais para os atores e para os processos, né? E aí a sua pergunta, Laura, me lembra uma conversa que a gente teve há 2 semanas, que o professor Garcês trouxe, que eu achei bem interessante, que é a questão de um sistema que é disfuncional, mas que está aí há tanto tempo, né? Então, provavelmente, ele é disfuncional do ponto de vista do interesse público, né? Mas ele é altamente funcional para alguns grupos, né? Então, é muito importante olhar para isso, né? Olhar para isso e entender isso, desvendar isso, né? Então, quer dizer, para o fisco é interessante, né? Porque ele detém algum poder de veto, ele detém poder em qualquer mesa de negociação, de qualquer espécie, assim. Eu já participei de vários eventos, reuniões, inclusive trabalhando no setor público e tendo que negociar com o pessoal de Secretaria de Finanças e tal. É incrível, assim. O pessoal do fisco entra em qualquer reunião, assim, se sentindo, né, a última bolacha do pacote mesmo, assim, né? Então, com poder de veto, com poder de direcionar, né? Eu me lembro que na Prefeitura de São Paulo a gente montou um grupo que depois se desdobrou em políticas de governo aberto, bem interessantes, em que a gente estava discutindo transparência, participação, enfim, controle. E aí, evidentemente, que chamamos o pessoal da Secretaria de Finanças, né, para discutir políticas e bases de dados, enfim, que poderia ser aberta, ser discutida. Mas, assim, eu me lembro como se fosse hoje de uma reunião em que, né, a cúpula da Secretaria de Finanças se sentou ali na mesa e falou, olha, a gente tem um artigo, né, como sempre, né, o artigo 98 CTN, sigilo fiscal, a gente não vai abrir nada. Não vai abrir nada. E assim, e não tinha conversa. Não tinha conversa. Era algo assim, um veto, né? Então, quer dizer, eu acho que isso ilustra, né, como é que a gente precisa pensar, discutir, compreender as percepções, né, o sentimento de, né, corporativismo, né, assim, o sentimento de pertencimento, né, todas essas questões, né, que envolvem até conceitos, né, de psicologia, antropologia, né, enfim, como é que isso dá, né, uma sensação de poder, enfim, né, então eu acho que esse sigilo ele é importante para o fisco, para todos os níveis, do municipal, estadual, federal, né? Então pensar como opera, né, a cabeça dessas pessoas, né, e como é esse espírito de corpo, enfim, eu acho que é uma agenda de pesquisa interessante, né? Do outro lado, né, pensar quem são os atores no setor privado que também se beneficiam disso, né? Quem é que ganha levando tudo para o CARF, né? Enfim, então, de repente, se você tiver muito clareza, não tem tanto conflito, né? E aí você talvez não precisa tanto de um advogado.
enfim, então também talvez, enfim, uma proposta aí de pesquisa, né? Pensar como é que esse pessoal trabalha essa questão, enfim. Todo mundo se diz a favor da reforma tributária e tal, mas uma coisa é dizer, né? Outra coisa é realmente trabalhar nesse sentido, né? Se colocar à disposição mesmo, né? No sentido de discutir isso, né? Então eu acho que é um pouco por aí, Laura. Você tentar entender, né? Quem ganha, quem perde, como é que os atores nesse sistema pensam e estão dispostos a trabalhar para mudar esse estado de coisas, né? E isso, eu diria, nesse microsistema, digamos, nesse micro-universo do direito tributário, das agências, né, das receitas, enfim. Agora, a gente pode ir num nível mais macro também, né? Quer dizer, como é que a sociedade vê isso? Quais são as narrativas que estão presentes, né? Então, por exemplo, essa questão, e agora com a LGPD, né, eu acho que é uma discussão, uma agenda de pesquisa super interessante. Como é que a gente pensa essa questão de tributação de renda e patrimônio, né? A partir dessas novas perspectivas de proteção de dados e tudo mais, né? Então, acho que isso são agendas, porque, assim, uma resposta fácil à sua pergunta, Laura, é assim, o Estado precisa continuar arrecadando e tal. Pelo que eu já estudei, já analisei, enfim, a respeito de tributação, eu acho que um jeito era tributar os mais ricos, né? Era isso, era tributar os mais ricos, né? Então, enfim, isso seria capaz de, né? Enfim, acho que o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos é um negócio interessante para olhar, né? Várias análises de como que aumentando, né, o corporate tax lá, né, que é a proposta dele, né? Isso já aumentaria muito a arrecadação, seria capaz de financiar planos de infraestrutura, né, que ele está propondo lá. Então, mas é isso, né? Para a gente conseguir, de fato, avançar num debate em que os mais ricos entendam que sim, eles têm que pagar mais, você tem que pensar na questão da privacidade, né? Para mim, eu acho que assim, o direito à privacidade é o direito à sua persona física interna, né? Então, assim, aquilo que você pensa em termos de religião, a sua sexualidade, enfim, isso é privacidade, né? Agora, o tanto de imóveis que você tem e tal, isso para mim não é privacidade. Isso aí deveria estar público, né? Quer dizer, e aí com isso você poderia melhorar a arrecadação do IPTU, por exemplo, né? Se você tivesse bastante transparência sobre quem é o proprietário de cada imóvel, né, você pode melhorar a tributação, dar mais racionalidade, né? Se você tivesse mais transparência sobre quem são os donos dos iates, dos helicópteros, dos automóveis, você talvez pudesse fazer uma discussão mais real sobre quem paga, quem não paga, quem deveria pagar, né? Mas aí tem uma discussão anterior sobre isso, né? Transparência versus privacidade, enfim. Acho que é por aí, Laura. Talvez a questão é discutir mais os atores e processos, né? Acho que vai um Excelente, pouco... muito obrigada. Por favor, professor. Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente está num momento muito difícil mesmo, como você pontuou muito bem, Fabiano, porque os próprios atores, eles dependem, tem essa dialética entre o ator e a instituição, não é isso? E eu acho que é nesse espaço que nós estamos aí, e num capital que está se pulverizando e se desmaterializando também, que é outra coisa super complicada, né? Porque, na verdade, me parece que a maior fatia do bolo aqui é o capital financeiro, o giro do capital financeiro, que foge com uma facilidade extraordinária às dinâmicas estatais de tributação, né? Então, a gente fica brigando para conseguir taxar o que está ao nosso alcance, mas, na verdade, quem está com a maior fatia está conseguindo viajar num tapete mágico aí por cima das fronteiras. Eu agradeço muito, mas estamos ainda com 10 minutinhos, e o professor Eurico, não sei se o professor Marco, o Guilherme e Maria Rafaela querem complementar, mas, professor Eurico, o senhor que já levantou. Por favor. Usar rápido, um comentário rápido. Fabiano, eu ouvi com muita atenção e acho que tem muitas coisas a ponderar. Quero, inclusive, na minha ocasião de entrevista, acho que tentar, de alguma forma, organizar, porque eu sinto que, de fato,
nós comungamos, né, e convergimos com um objetivo maior quando você toca no aspecto do mundo material, né? E o mundo material é aquele que a gente vê na rua, e é inadmissível e intolerável nós vivermos num ambiente com uma desigualdade tão grande. A mim me parece, e obviamente com as limitações de olhar que tenho na posição que estou, é que nós temos uma história de país em que muito provavelmente os mesmos grupos continuam nos mesmos lugares há muito tempo, e você tem uma grande massa que nem sequer está sujeita a qualquer tipo de disposição à discussão, ou nem sequer a direito. Temos uma complexidade aqui também no país de uma classe média que, diferentemente, né, de alguns estados, também tem vivem, né, de forma, vamos dizer assim, não tem uma partida, de certa forma pagam talvez menos do que poderiam, porque a classe média no Brasil é composta hoje por ricos, né? Assim, se você considerar a fotografia do país inteiro. E há uma desigualdade, me parece que enfim, ela é absolutamente intolerável e moralmente intolerável, é incômoda. Eu acho que esse grupo aqui está bastante incomodado com isso, né? E pensar a tributação, acho que tem tudo a ver nessa maneira, porque nós temos, eu sei, assim, é fácil argumentar, a gente tem um nível de arrecadação que é elevado, mas sem dúvida alguma há um descompasso entre aqueles que têm mais expressão e possibilidade de pagar. Agora, o ponto que o professor Garcês colocou, que me chama a atenção como um dilema deste mundo que nós estamos entrando agora, né, que é dessa pulverização. Hoje o sujeito que tem o sujeito que tem uma sobrinha de caixa, ele vai o quê? Ele vai num banco e o banco vai botar esse dinheiro no mercado financeiro, e você está mais descolado ainda. Não sei se isso passa, né, na sua cabeça, mas me parece que essa situação em que as pessoas, né, que têm um pouco mais de condições, elas acabam, até em função de pandemia, isolamento, quer dizer, a pandemia ela vai lá e escancara nessas mazelas de um jeito muito profundo. A pergunta que eu vou fazer, e talvez fique até para uma outra ocasião, porque eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu fiquei muito curioso com uma menção que você havia feito em relação a um estudo ou a algo relacionado aos povos originários aqui, que tem sido uma matéria de interesse. E, de alguma forma, isso aparentemente me traz aqui um olhar quanto a uma cosmovisão que pode ser, de certa forma, incorporada, né, a nós que somos indutores e formadores de opinião nos nossos respectivos círculos, porque traz uma noção de coletivo, que é essa que o professor Garcês fez menção, que é uma noção que, de alguma maneira, o iluminismo nos tirou, ou não nos tirou, enfim, é difícil falar isso. Tomás, você fez a menção do poeta norueguês, eu fico pensando no Fernando Pessoa, que sou eu como é que é, do Tabacaria, que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou, né? Então, eu estou mais hoje aqui e participando nesse grupo com esse intuito muito grande de aprender. E quero, na minha vez, né, também trazer alguns dados materiais da minha formação para tentar chegar numa convergência. Então, só a última questão aí dos povos originários, que eu não sei em que medida ela pode ser trazida aqui para esse debate. Muito obrigado. Legal, Guilherme. Agradeço demais a sua pergunta. Eu vou tentar ser breve aqui no nosso tempo, mas bem legal. Em primeiro lugar, eu comentei, né, acho que talvez em outra ocasião que a gente conversou, sobre a questão dos olhares e das dimensões, né? Então, a gente falou um pouco aqui sobre os atores, processos, né? E eu acho que nessa discussão, que é clássica, né, nas ciências sociais, né, da agência e da estrutura, né, enfim, dos atores e das instituições e tal, eu acho que a ideia, né, que eu estava falando sobre cosmovisão, sobre povos originários, enfim, isso vem um pouco, já tem toda uma discussão acadêmica, né, na literatura acadêmica sobre descolonização, né? E eu acho que uma coisa que a gente sofre nas ciências sociais é isso, a gente já pensa a estrutura do Estado, da democracia, a partir de lentes da Europa Ocidental, né?
Então, a gente já tem aquela estrutura mental armada, né? Inclusive, é uma crítica que hoje eu faço à questão das leis de acesso à informação, né? Das discussões sobre transparência e acesso à informação. Eu acho que muito dessa agenda veio do Norte Global a partir de uma perspectiva deles. Porque hoje, quanto mais eu me debruço sobre questões de transparência e accountability, mais eu entendo que a transparência é crucial, mas ela não é nada ao mesmo tempo. Ela é crucial, mas se ela não tiver associada à política de transparência, liberdade de imprensa, liberdade de associação, espaços de participação, ela não vale de muita coisa a transparência. Agora, a mentalidade que veio do norte ocidental, ela já tem isso como dado. Então, assim, talvez como lá, você tem liberdade de imprensa, você tem accountability. Olha só que interessante. O termo accountability em ciências sociais não é contabilidade pública, não. É accountability de prestação de contas e tal. Mas tem alguns textos clássicos aí na literatura, na academia brasileira aí, sobre a dificuldade de traduzir a palavra accountability com a palavra em português. Porque, na verdade, não é bem prestação de contas, é mais do que isso, né? É todo um processo democrático de transparência, de prestação de contas, de você conversar com o eleitor, de você prestar conta ao órgão de controle. É todo um processo. Então, accountability não tem tradução para o português e nem para o espanhol. Só que é isso. Então, me parece que a gente precisaria, eu acho, descolonizar um pouco isso. Pensar assim, não, é um pouco, né, como o Caetano, como, né, os mutantes lá, enfim, né? Você engolir o que vem de fora, mas lembrar que tem, né, enfim, tem as questões locais, né? Enfim, a nossa cultura, a maneira como a gente foi formado como povo, né? E aí eu acho que uma questão que os povos originários, essa cosmovisão me parece interessante acrescentar nesse debate, é principalmente essa noção de coletivo mesmo, né? E essa noção de propriedade, né? Então, quer dizer, ao passo em que a gente tem essa visão muito, né, do mundo ocidental, liberal, do iluminismo, né, da centralidade do eu, né, os povos originários têm o eu não sou só eu, né? O eu é o meu redor, né? Então é a minha comunidade, né? Enfim, tem aquela frase, aquele ditado africano que diz que para criar uma criança você precisa de uma aldeia, né? Então, já traz essa noção, né, de que uma criança não é responsabilidade do pai e da mãe só, né? É de toda a comunidade, né, de proteger, de cuidar e tal. Então, eu acho que um pouco... E aí, isso reverbera, por exemplo, né, numa discussão, a minha tese de doutorado agora, eu estou pesquisando essa questão da transparência dos dados de propriedade, né? Então, reverbera um pouco nisso, né? Então, quer dizer, se a propriedade privada, particular minha, é um conceito tão sagrado, fica difícil, né? Enfim, você até pensar políticas públicas que possam beneficiar a todos, né? A Raquel Ronick, que é uma urbanista e muito conhecida brasileira, ela fala, por exemplo, né, no espaço público, né, ela estuda urbanismo, que hoje você tem os espaços para viver e os espaços para lucrar nas cidades. Isso é um absurdo, né? Você devia ter espaços para viver. Um imóvel, um lugar da sua habitação, do seu aconchego, né, de onde o seu bem-estar, a sua família, não devia ser um lugar para renda, né? Devia ser um lugar para a vida, né? Então, quer dizer, eu acho que é um pouco esse shifting assim, né, de pensamento, né? Deixar de pensar tanto com a cabeça, né, enfim, com processos, né, do norte global, né, e pensar um pouco na nossa realidade, as nossas necessidades, né, a partir, né, da nossa sociedade. E aí, só para finalizar, eu acho que eu tinha falado isso, eu acho importante. A gente dá muita atenção para o Estado Nacional. E eu acho que hoje em dia a nossa discussão aqui também reverbera muito isso. A gente tem o local, o hiperlocal, o nosso entorno físico, e a gente tem o global, né? Então, quer dizer, né, acho que talvez a gente olhar um pouco menos para o Estado Nacional e um pouco mais para o município, né, e para o Estado, né, para as transações globais, acho que pode ser uma perspectiva interessante. Fabiano, muito obrigado. Eurico, o senhor quer completar com uma pergunta? Não, estamos aqui já com o tempo... Não, na verdade, eu queria dizer que o Marco Túlio tinha levantado a mão
Mas depois que o Fabiano Angélico falou que esse pessoal do fisco é a última bolacha do pacote, ele baixou a mão. Pô, sem ofensa, hein, Marco? Eu sei que os que estão aqui não se portariam desse jeito. Na verdade, eu não sabia que eu tinha tanto poder assim. Exatamente. Mas, olha, então queria agradecer muito ao professor Fabiano Angélico pelas reflexões muito provocativas, com coisas muito originais. 1 hora é pouco, mas uma das coisas boas é que a gente sempre tem que sair do evento com vontade de que ele tivesse sido mais longo. É muito ruim quando a gente sai do evento pensando que ele poderia ter sido mais curto. Então, é nesse sentido aqui que eu vou, nesse momento, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou encerrar a gravação, e daí peço que os convidados fiquem ainda na sala um minutinho para a gente se despedir. Tá bom? Um abraço.